Olá, você que é seguidor do Atual, a nossa equipe continua em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com centenas de motoristas de aplicativos que se manifestam essa manhã exigindo gasolina mais barata. Acaba de chegar o secretário do PROCON municipal que está conosco aqui, Rodrigo Guedes. Secretário, bom dia, obrigado por atender a equipe do Atual. O que o senhor e eles conversam basicamente? A gente tem conversado já há algum tempo porque o objetivo é comum. A gente luta de forma institucional e eles é uma luta social, uma luta popular, cidadã. E, acima de tudo, demonstrando que não vão aceitar todas as formas que um sistema utiliza para manter a gasolina em preços altos, né? Então, eu, particularmente, apoio 100% a luta dos motoristas de aplicativo. Tenho orientado no sentido de que tem que ir à luta sim, no sentido de que o PROCON ou outras autoridades podem fazer sua parte, a gente está fazendo. Infelizmente a lei ela tem algumas etapas que a gente tem que cumprir, eu queria até fazer de outra forma, mas não pode. Eu acredito, acima de tudo, já falei para várias pessoas do Uber que o caso dos postos de combustíveis na cidade de Manaus não é mais caso de PROCON, é caso de polícia. É caso de polícia. Eu acho que já deveria ter muita gente atrás das grades nessa questão. Muita gente atrás das grades. Porque se há sentença judicial contra 12 pessoas condenadas da justiça, não é a opinião do Rodrigo, é a opinião da justiça, condenadas. Só para vocês terem ideia do inimigo que nós enfrentamos, nós, o Brasil, e aqui especificamente a cidade de Manaus, do estado do Amazonas, esse processo da Operação Carvão de 2003, ele tem simplesmente 16 anos. Ele é de 2003, a gente está em 2019, 16 anos e ele ainda está tramitando com recursos e mais recursos. Então é caso de polícia, é caso de cadeia e a gente não pode arredar o pé. Nem a sociedade, que são aqui os motoristas do aplicativo, nem os órgãos públicos. A gente com as nossas as limitações legais, porque a lei impõe uma série de limitações para agir, mas acima de tudo agindo em conjunto. Porque aceitar a gasolina a 4,55, 4,58 ninguém pode aceitar. Ninguém pode aceitar, isso daí é uma grande verdade. E hoje, não por acaso, a gente acordou com a notícia de que a Petrobras ela anunciou pela manhã mais uma redução de 3%. Ou seja, não há mais justificativa, tem que baixar hoje. Não é amanhã, nem depois de amanhã. Tem que baixar nas distribuidoras. Aqui o microfone. Rodrigo também, assim, pedir para os parlamentares... Eu pergunto ao senhor o seguinte, Vou falar. por que, na opinião do senhor, o preço, a refinaria diminui o preço e isso não chega às bombas dos postos? A única que de fato está cumprindo, até porque é obrigada, é a refinaria. A refinaria é aquele preço que a gente vê quando a imprensa anuncia, ela de fato cumpre imediatamente. Isso daí é indiscutível, ela cumpre já no dia que está sendo anunciado. A última vez foi no sábado passado e hoje, a partir de hoje, já reduzindo mais 3%. Nós tivemos uma redução de 7%, de 4%, 4,4%, depois de 7,2% e hoje de 3%. Não adianta eu estou falando aqui de uma forma muito direta e clara. A gente não pode cobrar só os postos, porque eles não têm como baixar se a distribuidora não baixar. Então tem que primeiro vir da distribuidora, eles não podem fingir que nada está acontecendo e eles têm que baixar imediatamente e imediatamente os postos. Eu digo de uma forma muito clara, quem não pode pagar essa conta é o consumidor, quem não pode pagar essa conta é o cidadão. Então também a gente tem que lutar, eu já tenho falado há muito tempo, porque eu falo como PROCON, mas como consumidor acima de tudo, para que a gente possa reduzir a carga tributária. É 48% da gasolina, do litro da gasolina, 48% é imposto. Então, a gente está aqui na frente da Assembleia e os motoristas estão aqui, acima de tudo, para sensibilizar os deputados e o governo de que tem que reduzir. O governo estadual tem que reduzir essa alíquota do ICMS, que é uma das mais caras do Brasil.
25%, sem fazer nada, sem produzir nada. Ele cobra 25% sem produzir 1 ml de gasolina. Nada, não participa em nada, só arrecada. Isso, se ocorresse, diminuiria também o preço do combustível? Olha, a cada 5 centavos a gente tem uma redução aí de 30%, 40%, a cada 5% a gente tem uma redução de 30% a 40% no preço da gasolina. Então acho que tem que ter uma parcela aí de sacrifício dos órgãos, dos poderes, do governo federal, seria o ideal, mas aí é um plano federal, é mais difícil. Mas aqui, nosso governador precisa fazer essa parcela de sacrifício, aperta as contas, diminuir os gastos, porque quem não pode pagar o pato é a população. 25% de ICMS, uma das maiores alíquotas do Brasil, inclusive numa forma de cobrança, que é o substitutivo tributário, que cobra pela média, ou seja, um posto que está o preço mais baixo, ele nem paga o imposto se ele estiver praticando o preço mais baixo, ele paga o imposto da média. Se ele tiver R$3,99 e tiverem outros a R$4,55, aí vão fazer uma média, o imposto vai ser cobrado daquela média, ou seja, não beneficia nem quem quer praticar o preço menor. Ultimamente o senhor tem dado declarações muito fortes, muito sinceras. O senhor não teme ser vítima de algo, não, com uma situação dessa que é tão poderosa? Pelo menos é isso que as pessoas dizem. É poderoso, é um sistema, eu tenho falado, é um sistema montado, pronto, arrumado, organizado para prejudicar o cidadão, para prejudicar o consumidor. É um sistema quase que intransponível, porque eu já falei da desnecessidade das distribuidoras, só que disse também que isso daí teria que ser uma mudança na lei do petróleo, né? E teria que vir do Congresso Nacional, não é aqui na Assembleia, nem muito menos na Câmara. É a lei do petróleo que tem que ser alterada para tirar a necessidade das distribuidoras. E disse que as distribuidoras encarecem o produto em 90, 80, 90 até R$1. E o caso mais claro é esse que nós estamos vivendo agora. Se não existisse a distribuidora, os postos nem teriam como alegar que é a distribuidora que não está repassando, porque a redução na refinaria acontece. Então eles já comprariam imediatamente o preço mais barato, porque a refinaria cumpre imediatamente. Quando ela anuncia, ela passa a cumprir a venda do preço anunciado imediatamente. As distribuidoras não. Elas ficam fingindo que não está acontecendo nada. Mas, só para vocês terem uma ideia, 3 distribuidoras concentram 70% de todo o mercado nacional. Então, a gente vê o poder que elas têm. Só aqui em Manaus, são quase 100 milhões de litros vendidos por mês nas distribuidoras, só aqui em Manaus. Então imagina, a cada centavo o lucro que as distribuidoras têm. Imagina 100 milhões de litros dividido por 5 que tem aqui em Manaus. 5. A gente divide aí, dá uma média de 20 milhões de litros. R$1, 20 milhões de reais. Então é muito dinheiro, é muito poder. Tem muita gente envolvida nisso, tem poderes envolvidos nisso, e a gente está trabalhando aqui pelo PROCON e já agora com a participação fundamental da sociedade, da população, que a população está indo à luta através dos motoristas do aplicativo. E a gente, pelo PROCON Manaus, da Prefeitura de Manaus, está fazendo a nossa parte, inclusive com muita dificuldade, porque a lei, infelizmente, ela não nos dá mais uma margem de atuação maior. Eu acho que é o seguinte, resumindo, imediatamente hoje, as distribuidoras têm que reduzir hoje. Senão, eu, particularmente, já falei com a Força Tarefa, vou falar novamente agora, a gente tem que tomar medidas de fechamento, de interdição, porque elas não podem fazer isso, que eu considero um crime contra a população, as distribuidoras e os postos. Tem que reduzir hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, tem que reduzir hoje, Você vai imediatamente. Se essa redução vai acontecer? Vou acompanhar. E eu digo mais, os deputados, a CPI tem que se mexer, os deputados têm que se mexer, porque não podem ficar ali nos gabinetes somente esperando. Tem deputado atuando, sim, mas os outros têm que vir ao encontro da sociedade, todos os 24 deputados estaduais. Então vamos fazer a nossa parte, e eu só tenho a parabenizar os motoristas dos aplicativos que estão lutando por todos da sociedade de Manaus, do estado do Amazonas e, acima de tudo, também do país. Muito obrigado, secretário, pela participação do senhor aqui com a equipe do Atual. A manifestação continua aqui em frente à Assembleia Legislativa.
a gente vê como é que está o trânsito por aí, nesse momento. Os motoristas. O trânsito não está tão complicado, porque esse horário, no sentido centro-bairro, é até tranquilo, mas você tem uma noção da quantidade de motoristas estacionados do lado esquerdo da pista. Lembrando que os motoristas de aplicativo acertaram tudo isso com as autoridades, avisaram que viriam para cá. Tem a documentação disso, dá uma olhada só ali, ó, a quantidade de motoristas que está por aqui nesse momento. A gente vai voltar a qualquer momento com outras informações. Atual e você compartilhando a verdade. Todos nós. E a gente, a partir de hoje, já que houve uma nova redução da refinaria, 3% hoje, a gente amanheceu com essa notícia positiva. Já teve uma redução de 7% depois de 4,4%, aliás, de 4,4% depois de 7%. E hoje de 3%, a gente tem aí 14%. Então não dá mais para manter esse preço. Eu já conversei com o prefeito, a gente tem liberdade total de ação para agir, para reduzir o preço. Primeiro nas distribuidoras, porque não adianta os postos quererem reduzir se as distribuidoras não reduzirem, e posteriormente nos postos. Quem não pode pagar essa conta é o consumidor. Os manifestantes também estavam cobrando um apoio, né, uma resposta da CPI dos combustíveis, que há meses investiga essa possível existência de cartel, de regularização nos preços. Na sua resposta, a CPI está dando uma resposta para a população e para essa categoria que tanto pede? A CPI tem um prazo de atuação. Eu espero que ao final do prazo ela realmente dê a resposta efetiva. Não posso falar ainda agora porque ela ainda está dentro do prazo. Ela já nos ouviu várias vezes e eu espero que não seja mais do mesmo, porque realmente as provas são muito concretas, são muito robustas. Acima de tudo, as provas vindo da própria Justiça, que já condenou 12 proprietários de postos por cartel, formação de quadrilha e também crime contra a ordem econômica e tributária. Eu estou com muita esperança, fomos o órgão que mais pediu a CPI e dentro do prazo dela eu espero que ela cumpra. Agora seria, nesse momento, um pouco prematuro dizer, porque ainda está dentro do prazo legal, mas eu espero que terminando ela dê uma resposta muito efetiva à sociedade. Eu vou dar um voto de confiança. Desculpa, o que está acontecendo agora ali na Assembleia? Eles foram recebidos, os motoristas? O que está acontecendo agora? Foram recebidos, eu estou indo lá agora, imediatamente. Estou indo lá com a CPI, ela está reunida, alguns membros da CPI, o deputado, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Eu estou indo lá para ver o que está sendo conversado. Acima de tudo, vim aqui também porque eles me convidaram. E eu acho que tem que ser uma união de todos mesmo. Mas com essa nova redução da Petrobras de 3%, a gente imagina que não tem mais como alegar, não tem nenhuma justificativa. Primeiro, qualquer possível estoque já certamente acabou. Um estoque que tinha antes da última redução, não tem mais o que alegar. Até porque quando aumenta, eles aumentam imediatamente, não é? E quando reduz, não é nessa mesma velocidade. Então hoje, uma nova redução, já conversei com os membros da Força Tarefa de Defesa do Consumidor pelo WhatsApp, alguns por ligação, e a partir de hoje não tem mais o que alegar. A distribuidora, a refinaria já vai fazer isso, porque ela cumpre, ela é a única que de fato cumpre o que é anunciado, porque é um preço público, e a distribuidora tem que fazer, e posteriormente o posto tem que fazer também. Não dá para ficar esse preço que só quem está sendo penalizado é o cidadão, é o consumidor. Por isso essa importância desse ato dos motoristas de aplicativos.